Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Depois de um tempo ausente, eu retomo aqui com as minhas colunas semanais de conjuntura. E nessa retomada, eu queria tratar do cenário político-social do Brasil, marcado pelo agravamento absurdo dos efeitos e das consequências da pandemia. Há uma aliança entre Bolsonaro e Paulo Guedes que tem jogado o Brasil para o caminho do definhamento, da fragmentação e da destruição do país. O golpe lá de 2016, que foi feito em nome do combate à corrupção, na verdade não teve outro objetivo senão o de aprofundar os instrumentos de exploração do povo e facilitar para a burguesia brasileira, para a classe dominante brasileira, o assalto ao patrimônio estatal. E hoje, com a Covid-19, a gente paga o preço por essa opção da burguesia brasileira. Estamos assistindo aí um cenário de uma política genocida do governo Bolsonaro que está ceifando a vida de 3 mil brasileiros e brasileiras, quase 3 mil brasileiros e brasileiras todos os dias, com algumas análises de cientistas, de médicos, apontando que podemos chegar em até 4 mil mortes por dia causados pela Covid-19. Sem contar outras doenças que também assolam o nosso povo, mas que possivelmente não serão atendidas, né? As pessoas que buscarem atendimento não serão atendidas pela falta de leite de equipe médica. O chamado mercado financeiro, ele tem uma perspectiva imediata e ele pouco se importa com o amanhã, com os mortos, com os sequelados e os esfomeados. Ele pouco se importa com a recessão e com a alta inflacionária. A sua visão se restringe a uma perspectiva microeconômica que resume toda a complexidade de uma economia como a brasileira em apenas 3 variáveis: câmbio, inflação e juros. Passa longe das preocupações do mercado financeiro, dos parasitas do sistema financeiro, passa longe a preocupação do desemprego, da miséria, da pobreza. Aliás, para essa gente do mercado, quanto maior o desemprego, quanto maior a pobreza, quanto maior a miséria, para eles é melhor. E por quê? Porque como a intenção do mercado é acumular cada vez mais capital em suas mãos, não é? Esse que é o objetivo do mercado. Isso só pode acontecer se eles conseguirem descapitalizar o conjunto da sociedade, descapitalizar os trabalhadores e as trabalhadoras. E o que é descapitalizar? É aumentar a nossa pobreza, aumentar a nossa miséria, aumentar a nossa fome. É dessa maneira que eles acumulam esse volume de capital. E não é à toa que a riqueza acumulada pelos bilionários brasileiros entre 2019, mesmo no cenário da pandemia, aumentou de 127 bilhões de dólares para 176 bilhões de dólares. Então, esses números demonstram claramente que o projeto do governo genocida de Bolsonaro, associado ao Paulo Guedes, é de descapitalizar o conjunto da sociedade para aumentar a concentração do capital nas mãos de meia dúzia de ricaços. É esse que é o objetivo. É isso que explica a falta de investimento do governo na saúde no momento em que nós enfrentamos uma pandemia. É isso que explica o fato de termos um governo que não se importa, que diz que é mimimi 3 mil brasileiros e brasileiras morrerem por falta de atendimento médico, né? É isso que explica, é essa política de defesa irrestrita do capital financeiro que explica o verdadeiro genocídio que se abate sobre o nosso povo. A questão é que essa política ela é extremamente violenta. E ela é tão violenta que ela aumenta as contradições sociais. O que faz com que surja, dentro do próprio campo da classe dominante brasileira, alguns setores que passam a criticar a maneira como o governo Bolsonaro combate a pandemia.
que querem e que reconhecem que essa demora do governo em combater a pandemia de maneira eficaz é a responsável por atrasar uma retomada mais normal da atividade econômica. Além do que, existe também um setor da classe dominante brasileira, que foi aquele que patrocinou o golpe em 2016, que esperava, a partir do patrocínio do golpe, a partir do golpe, realizar verdadeiro assalto ao patrimônio nacional. O problema é que aparece Bolsonaro trazendo com ele outros segmentos da classe dominante brasileira que também querem participar do assalto ao patrimônio público, através de privatizações, de venda de concessões públicas e outros instrumentos jurídicos, né, para que permitam que eles se apropriem desse patrimônio estatal. E o que nós estamos assistindo, portanto, nessa briga toda, é uma disputa também entre facções da classe dominante brasileira que querem, que lutam para terem mais acesso no butim, né, ou seja, no espólio do Estado brasileiro. O problema é que essas facções que lutam contra Bolsonaro, eleitoralmente, né, são facções que não conseguem emplacar nenhum candidato, não conseguem emplacar nenhum político com capacidade de atrair e de ganhar a simpatia popular. E, portanto, eles tentam, num gesto e num movimento um tanto quanto desesperado, de buscar uma espécie de pacto social com o campo popular. Né? É a perspectiva que eles vêm tentando trabalhar para a eleição de 2022. Nesse sentido, o que nós, trabalhadores e trabalhadoras que estamos sofrendo com a pandemia, seja porque estamos doentes, seja porque estamos vendo nossos amigos e familiares doentes, nós que estamos sofrendo com o desemprego, com a precarização, com o trabalho informal, nós temos que nos perguntar o seguinte: é possível algum nível, algum tipo de pacto social com o mercado financeiro? É possível acreditarmos que o mercado financeiro e os capitalistas abririam mão dos seus interesses, topariam um pacto social que pudesse anular as reformas trabalhistas e da Previdência? É possível a construção desse pacto? Ou não seria um momento agora, a partir dessa dura e triste experiência que estamos tendo com um governo genocida e com uma classe dominante que não se importa nem um pouco com o sofrimento do nosso povo em plena pandemia, se não é o momento da gente aprofundar o nosso processo de luta e organização para construirmos um caminho diferente, um caminho que aponte para a construção de um país que não seja mais uma gozolândia dos ricaços, né? E nesse sentido é que o que se coloca para nós trabalhadores é a necessidade, portanto, de avançarmos em nosso processo de organização nos locais de trabalho, estudo, moradia, de lutar no plano imediato por vacina, comida e emprego e nos prepararmos para lutas maiores, que impliquem na derrota desse projeto hoje dirigido pelo mercado, que é o chamado ultraliberalismo, para abrir condições para lutas que transformem de maneira mais profunda e mais radical a sociedade brasileira. Então é isso, por vacina, comida, emprego, todo o poder ao povo, fora Bolsonaro e seu governo genocida. Um abraço a todos e até a próxima semana.